Doutor Inácio, já vi um monte de gente que aplica ácido hialurônico e fica super bem, mas eu tenho uma dúvida. Qual ácido hialurônico eu tenho que aplicar no meu joelho ou no meu quadril? Quer saber essa resposta? Assiste esse vídeo. Meu nome é Inácio Ventura, médico ortopedista especialista, dedicado há 15 anos praticamente a estudar e oferecer as técnicas menos invasivas e mais inovadoras para os problemas do quadril e do joelho. E quando eu falo técnicas minimamente invasivas, a gente não fala apenas das cirurgias minimamente invasivas, falamos também desses procedimentos minimamente invasivos, como a própria aplicação do ácido hialurônico no quadril e no joelho, o que a gente chama de viscosupplementação. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Muitos pacientes perguntam pra gente na rede social, aqui mesmo no canal, no consultório, qual é o ácido hialurônico que eu tenho que aplicar, doutor? Doutor, qual é o ácido que você usa para ter esses resultados bons com seus pacientes? Eu quero falar para o meu médico. É importante, no fundo, o cerne, que a pergunta que está por trás e que a gente vai debater nesse vídeo é importante a qualidade do ácido hialurônico que vai ser aplicado? Claro que é, não há a menor dúvida de que a qualidade do ácido hialurônico, ou seja, que eu utilize um ácido hialurônico de extrema qualidade, é muito relevante para os resultados clínicos do paciente. Não tem a menor dúvida. Mas será que é só isso? É só a qualidade que importa? E mais, o que determina a qualidade de um ácido hialurônico? E aí é que entra uma série de pontos relevantes para a gente debater aqui. Antes de eu entrar nesses pontos, já queria pedir para você se inscrever nesse canal se você gosta do nosso conteúdo, se você gosta de estar acompanhando as maiores inovações e as técnicas menos invasivas para quadril, para joelho, assuntos de saúde global, alimentação, suplementação, procedimentos minimamente invasivos como o ácido hialurônico, não deixa de se inscrever aqui no canal. É só um clique, não custa nada, não tem que fazer grandes cadastros, é muito rápido e é gratuito. Espalhe esse vídeo para quem você achar que interessa também quando terminar e dá o seu joinha. Coloque o seu comentário aqui e a sugestão de outros assuntos. Vamos para o que interessa. Quando a pessoa pergunta isso, o paciente pergunta isso, muitas vezes na cabeça dele eu só tenho uma característica, que é assim, bom ou ruim. Doutor, qual é o ácido bom? Qual é o ácido de boa qualidade? Qual é o ruim? Qual que eu não devo usar? Mas é muito mais complexo do que isso. As pessoas não têm ideia da quantidade de características que nós temos que avaliar em determinado produto para dizer que ele é de boa qualidade ou não. E o quanto cada coisinha dessa interfere no resultado que o paciente vai ter. Então não existe uma resposta simplista como os pacientes desejam, tá? Inclusive, a gente vai conversar aqui que diferentes indicações requerem diferentes tipos de ácido hialurônico. Você sabia que tem mais de um tipo de ácido hialurônico? Tem. Existem formulações diversas, embora a substância seja a mesma. Até mesmo entre áreas distintas. Por exemplo, o ácido hialurônico que se aplica na pele, os cirurgiões plásticos, os dermatologistas, é diferente um pouquinho em algumas características do que a gente utiliza nas articulações ou no tecido músculo-esquelético. A substância é a mesma, a base conceitual, mas a maneira como ele é fabricado e aplicado é diferente. Por exemplo, vamos começar falando algumas características do ácido hialurônico. Uma coisa determinante para o efeito clínico do ácido hialurônico e mais ainda, para o risco de efeitos adversos, por isso eu quero começar com essa, é a origem do ácido hialurônico. Então, por exemplo, você tem ácidos hialurônicos sintéticos, ou seja, fabricados artificialmente, e muitos deles são de derivação, ou seja, são derivados de fermentação bacteriana. Esses ácidos são sintéticos e por isso eles são pouquíssimo alergênicos. Eles têm uma capacidade de gerar reação no paciente muito pequena, praticamente zero. Por quê? Como assim que eu tenho um produto de fabricação produto de fermentação bacteriana e que não vai fazer mal para mim, Inácio? É isso. E essa é uma das razões, por exemplo, pelas quais o ácido hialurônico é um produto de alto custo. Os pacientes às vezes falam, nossa, mas como é caro isso, doutor? Caro e barato é relativo, é uma questão de pesar efeito, né? Risco-benefício e custo-benefício. Mas, vamos falar assim, realmente é uma substância de alto custo, de alto valor agregado. Por quê? Porque o processo de purificação desse ácido hialurônico é caro e ele precisa ser altamente purificado para que um produto, em alguns casos, tá, de alguns fabricantes, venha de fermentação bacteriana e chegue sem risco nenhum para sua aplicação no joelho. Ou com o menor risco possível, mas não risco de reação alérgica, tá? Então essa é uma fonte, por exemplo, de ácido hialurônico. Fermentação bacteriana. Existe uma outra fonte, por exemplo, que é a extração de tecidos que contenham isso, ou seja, por exemplo, a extração da crista do galo. Existe um ácido hialurônico bastante conhecido e que a origem dele é a extração da crista do galo. Qual o problema disso?
Porque existe muita gente que tem alergia a ovo, existe muita gente que tem alergia a produtos derivados de aves. Então, se as pessoas têm alergia a esses produtos, já existe uma chance aumentada. Claro que esse ácido hialurônico também passa por um processo de purificação, mas existe uma chance aumentada de a pessoa apresentar alguma reação alérgica a esta molécula deste ácido hialurônico específico, que inclusive é considerado um ácido de boa qualidade, tá? Mas a origem dele tem esse problema, pode gerar esse problema numa porcentagem pequena de pacientes, mas que para mim, por exemplo, Inácio, é inadmissível. Eu não uso esse ácido hialurônico. Eu acho que não pode, eu não quero que os meus pacientes corram nem o mínimo risco de ter qualquer reação inflamatória, tá? Existem outros aspectos também que a gente vai comentar que podem gerar alguma reação. Então você já vê a primeira característica, que é a origem, que eu aposto que muita gente nem sabia. Ou eu não sabia nem que eu tinha que saber isso aí, doutor Inácio. Qual é a origem do ácido hialurônico? O que mais é importante? Por exemplo, a concentração do ácido hialurônico. Isso é determinante, porque o ácido hialurônico, vocês veem naquela seringa, um gel, aquilo é uma solução. Mas não é tudo ali, é a molécula ativa, é o que a gente deseja aplicar. O que age no paciente notoriamente? Não é só isso, mas marcadamente o que a gente quer aplicar. A substância é o hialuronato de sódio. Tá? Só que ele vem naquela seringa envolto num meio, numa solução que contém uma série de outros componentes. Componentes esses que a maioria nem tem o intuito de ser terapêutico. Ele é simplesmente o meio para a aplicação do hialuronato de sódio. Então eu tenho uma determinada concentração dessa substância que eu quero dentro daquela solução. Isso é determinante para o sucesso da aplicação. Se eu tiver uma concentração de 10%, eu tenho um X efeito. Se eu tiver uma concentração de 20%, eu tenho outro efeito muitas vezes. Isso é determinante para o sucesso da aplicação. Mais uma coisa que é uma característica que vocês precisam saber que um ácido hialurônico tem e que influencia no resultado. Além dessa concentração dessa molécula, eu tenho a associação ou não com outras substâncias com potencial terapêutico. Então eu falei para vocês que eu tenho uma seringa em que é um meio onde está aquela substância diluída para ser aplicado. Mas eu também posso colocar substâncias que façam bem, que potencializem o efeito do hialuronato de sódio, do ácido hialurônico. Que substâncias, por exemplo? Bom, a gente tem um fabricante que adicionou sorbitol e isso demonstrou um efeito analgésico maior em alguns trabalhos. Mostrou que diminuía um pouco mais a dor quando tinha essa associação. Eu tenho outros ácidos hialurônicos que associam manitol. Eu tenho outros ácidos hialurônicos, no Brasil eu acho que não chegou ainda, mas na Europa tem, que associam antioxidantes, como a N-acetilcisteína, que é um potente antioxidante. Ou seja, eu posso ter outras moléculas com fins terapêuticos de alívio da dor associadas ao ácido hialurônico de fábrica que já vem assim. Entenda que eu não estou falando aqui de associações que nós médicos podemos fazer na hora da aplicação. Estou falando da seringa que já vem pronta, tá? Mais um fator então que influencia. Outro fator, dentro dessa solução, eu utilizo determinadas substâncias sem ser com fins terapêuticos, simplesmente para criar esse meio, que podem gerar uma reação ou outra no paciente. Por exemplo, e aí eu já falo duas características ao mesmo tempo, essas substâncias e outra que é a conformação do ácido hialurônico, da molécula dele. O ácido hialurônico que nós temos no nosso organismo, no líquido sinovial, dentro das articulações, ele tem uma conformação linear. As moléculas do ácido hialurônico são assim, como se fossem ondas no mar, no rio. Elas se encaixam assim, ela é linear. E isso é altamente amigável ao organismo, isso é facilmente absorvido e isso faz um efeito biológico interessante. Alguns ácidos hialurônicos, por determinadas razões, querem que ele permaneça na articulação mais tempo, sem ser absorvido. Para isso, ele precisa ser mais viscoso, mais grosso. E aí eles pegam, um dos métodos para se fazer isso é pegar essas moléculas e, em vez de construí-las assim, eu fazer um emaranhado, um novelo, como se fosse um novelo mesmo de linha, de fio, tá? E ficam, em vez de ficar assim, fica uma bolota emaranhada. É o que a gente chama de cross-linked, ou seja, uma ligação cruzada das moléculas. Isso faz com que o ácido hialurônico fique mais grosso e demore mais para ser absorvido. Por exemplo, os ácidos hialurônicos utilizados na pele para preenchimento de rugas e coisas assim, normalmente eles têm essa conformação enovelada porque o intuito é o preenchimento. É diferente do que a gente deseja, na maior parte das vezes, na ortopedia, tá? Só que para eu fazer esse novelo, eu preciso utilizar moléculas de ligação para manter esse novelo assim.
E algumas dessas moléculas têm o potencial de gerar reação alérgica também. Então tem pacientes que fazem reações adversas, desagradáveis, joelho inchado, dor, uma reação altamente desconfortável por conta dessas substâncias que fazem essa ligação para enovelar essas moléculas do ácido hialurônico. E a própria conformação da molécula pode gerar estranheza ao teu organismo, porque, como eu disse, o nosso ácido hialurônico natural, no líquido sinovial, ele é linear. Quando o organismo se depara com aquela molécula grossa demais, enovelada, ele pode encarar como um corpo estranho e começar a reagir contra ela. Então, olha que aqui só nessa explicação eu já falei de substâncias que fazem isso, da conformação em si, desse novelo em vez do linear, e falei rapidamente da viscosidade, que é mais uma característica que é interessante de avaliar no ácido hialurônico, se ele é muito viscoso ou se ele é pouco viscoso. Em tempos anteriores, estou falando de talvez 15 anos atrás, até mais, entre 15 e 20 anos atrás, quando surgiu o ácido hialurônico com esse uso, nós achávamos que a maior característica dele era ser grosso, era como se ele fosse somente um gel lubrificante, e aí era muito interessante isso tudo. Hoje a gente já aprendeu que não é assim. O efeito do ácido hialurônico é biológico, o efeito mais importante dele é ele reensinar as tuas células que estão dentro das suas articulações a produzir o teu próprio ácido hialurônico com qualidade, e para isso ele precisa ser absorvido. Eu não preciso tanto, essa é uma visão, tá? Que ele fique muito tempo na articulação. Eu preciso que ele seja absorvido e gere esse efeito biológico. Logo, na minha visão e de alguns trabalhos, ele ter a molécula linear é melhor. Logo, ele não precisa ser tão viscoso. Claro que ele não pode ser ralinho, mas ele não precisa ser excessivamente viscoso. E essa viscosidade muitas vezes vem daquela concentração que a gente falou e do peso molecular do ácido hialurônico. Mais uma outra característica. Então hoje a gente sabe que a gente tem ácidos hialurônicos de baixo peso molecular, de alto peso molecular e alguns que a gente classifica como médio-alto peso molecular. E a gente sabe que o de baixo peso molecular, para o tratamento da artrose, ele é pouco efetivo, o resultado não vai ser igual, tá? Eu tenho que buscar aqueles de alto peso molecular ou de médio alto. E aí, em cada caso, a gente vai escolher um ou outro. Olha a quantidade de características que a gente já falou aqui somente a respeito do ácido hialurônico. Eu aposto que a maioria não sabia nem metade dessas, tá? E só por isso, pela qualidade desse conteúdo, dessas informações novas para vocês, já vale se inscrever aqui no canal, dar o seu joia e espalhar esse vídeo, hein? Vou contar com vocês para fazer isso, como eu falei, é gratuito e não dá trabalho nenhum. Mas vejam, sério, quantas características nós abordamos aqui. Eu vou dizer que eu nem sei se eu não esqueci de alguma. Devo ter esquecido de algumas. Mas mesmo assim, a gente falou de viscosidade, de osmolaridade, de concentração, peso molecular, característica da molécula em si, linear ou cross-linked, ligação cruzada, enovelada, qual a substância utilizada para fazer essa característica, a origem dele, enfim. Olha a quantidade de coisa que a gente tem que avaliar na escolha de um ácido hialurônico para determinar se ele é de qualidade ou não e se ele é a melhor escolha para aquele paciente. Isso é importante. Essa é uma das características da medicina que vocês mais me vêm falar aqui, que eu mais valorizo, que é a individualização de terapias. Então, ou seja, cada paciente tem o ideal para ele. Assim como eu falo de próteses aqui, de cirurgias, para o ácido hialurônico, para os procedimentos é a mesma coisa. Então, por exemplo, a gente não utiliza mais o ácido hialurônico somente para aplicações dentro da articulação, para o tratamento de artrose. A gente utiliza para outras causas intraarticulares de dor, muitas vezes. Por exemplo, condropatia femoropatelar, o paciente não tem artrose ainda, mas ele já está começando a ter um desgaste da cartilagem da rótula, da patela, e às vezes pacientes jovens que frequentam academia, tá? Esse paciente, muitas vezes, ele não precisa tanto de um outro ácido hialurônico tão potente, vamos dizer assim, com peso molecular tão alto, com as características todas daquele outro. Para esse paciente, talvez um ácido hialurônico com peso molecular um pouco menor, com moléculas mais naturais, mais parecidas com a do próprio corpo, funcione melhor. Será? Então vai depender de uma avaliação individualizada. Como eu estava dizendo também, mesmo fora das articulações, hoje se utiliza ácido hialurônico muitas vezes. Alguns trabalhos já demonstraram que a aplicação de ácido hialurônico, por exemplo, após um entorse de tornozelo, facilita a criação, a regeneração e a cicatrização daquele ligamento. As fibras colágenas, os fibroblastos que vão gerar esse processo de cicatrização, organiza melhor aquelas fibras colágenas e o processo de cicatrização se dá de forma mais natural, vamos dizer assim, mais próximo do que é o natural, o ligamento natural e mais diferente do que é uma cicatriz, uma fibrose, quando se utiliza o ácido hialurônico. Então nós utilizamos o ácido hialurônico muitas vezes fora da articulação, em tendões, ligamentos, nessas indicações. Para essa indicação, a tendência dos trabalhos já é mostrar algo diferente.
é de que ácidos hialurônicos com peso molecular menor tendem a funcionar melhor. Olha só como é que já muda radicalmente a visão da coisa. Então, são características que têm que ser avaliadas pelo seu médico, pelo médico que tem experiência nesse tipo de aplicação, para cada paciente, cada situação clínica. Tá bom, Inácio, você falou isso tudo aí, mas o que isso interfere? Para que eu, paciente, tenho que saber disso tudo? O que isso vai gerar em mim? Bom, tem várias coisas que a gente poderia comentar aqui, mas marcadamente, quando eu falo de todas essas características e do uso do melhor ácido hialurônico para cada situação clínica, para cada paciente, a gente está falando de maneira principal da durabilidade do efeito. Então, essa combinação de características que eu falei tem muita interferência em quanto tempo vai durar o efeito benéfico que você teve com a sua aplicação. Se vai durar 3 meses, 6 meses, 9 meses, 1 ano, tá? Ou mais do que isso. Claro que existem outros fatores que interferem nisso. Tem vídeo aqui no canal que eu falo bastante desses fatores associados ao sucesso da aplicação. Não deixa de ver esse vídeo. Mas, marcadamente, a qualidade do ácido hialurônico e essas características todas que eu falei interferem nisso. Em quanto tempo, pelo menos levando em conta a substância em si, pode durar o efeito daquele ácido hialurônico. Outro aspecto é o quanto aquele ácido hialurônico vai funcionar para situações mais avançadas, casos mais graves. É meio que assim, claro que a gente sempre fala que as melhores indicações de ácido hialurônico são nos casos iniciais a moderados, são os melhores resultados, os trabalhos todos mostram isso, por isso não é interessante ficar esperando para utilizar. Descobriu, diagnosticou, muitas vezes no início já é interessante começar a trabalhar com ácido hialurônico, mas existem casos avançados em que a gente julga que é a melhor terapêutica, que a gente quer fazer o ácido hialurônico, o paciente quer e nós achamos que vale a pena. Nesses casos mais avançados, de artrose mais avançada, casos que já estão chegando próximo da indicação de uma prótese de quadril ou de joelho, vai ser determinante a qualidade do ácido hialurônico. Porque nesses casos, se eu utilizo um ácido hialurônico com algumas dessas características negativas que eu falei aqui, que ele não seja tão de boa qualidade, não vai durar nada o efeito. Já se eu utilizo um ácido de qualidade muito superior, com determinadas características escolhidas a dedo aqui, para os casos muito avançados, ele tem uma tendência de funcionar muito melhor do que os ácidos de má qualidade. Não quer dizer que nos casos avançados vai funcionar tão bem quanto se tivesse aplicado antes, mais precocemente, quando o caso ainda era moderado ou leve. Mas vai funcionar melhor do que os outros ácidos hialurônicos. Então vejam a quantidade de informação e a quantidade de características que a gente leva em conta na hora de escolher um ácido hialurônico. Por isso que não é fácil explicar para vocês, às vezes, por mensagem. Ah, doutor, o que é um ácido hialurônico bom? Não tem como eu explicar aqui esses minutos todos de vídeo por mensagem para vocês. Por isso que eu me dediquei a fazer esse vídeo. E mais, eu acho que é o mais importante para vocês, assim como quando eu falo de prótese, os pacientes, qual a melhor prótese? Como é que eu escolho a minha prótese e tal? Eu falo, olha, mais importante do que você ficar pensando em como você vai decidir qual ácido hialurônico é o melhor para o seu caso, porque, mal ou bem, você é leigo, por mais que você estude, eu sei que tem profissionais da saúde me assistindo, aí é diferente, mas se você não é da área da saúde, por mais que você estude, você não passou por todos os anos de treinamento que nós passamos. Então é muito mais fácil para a gente fazer essa escolha do que para você, mesmo com todo o estudo. Mesmo que você tenha assistido meus, 7 vídeos de ácido hialurônico aqui no canal e você vai saber mais do que muito médico, ainda assim é uma escolha difícil para você, penosa. Então qual o meu conselho que eu dou e a maneira de você garantir que vai estar recebendo o melhor ácido hialurônico para o seu caso, para a sua situação específica? A mesma coisa que eu falo em relação à prótese. Qual a maneira de você saber que vai receber a melhor prótese de quadril ou de joelho para o seu caso? Muito fácil. Escolha o melhor profissional para cuidar de você. A partir do momento que você aí sim dedica tempo, investe recursos, tempo, estudo para pesquisar sobre o profissional e escolhe a dedo um profissional no qual você confiou, você falou, esse aqui é digno da minha confiança, aí sim, acabou. Esse foi o seu trabalho, escolher o profissional. Escolheu um profissional, encontrou o profissional ideal, confie nele, porque se ele é tão bom quanto você julgou que é, sobre vários aspectos, não falo bom tecnicamente só, mas se é uma pessoa decente, um ser humano bacana, alguém que tem compaixão e que entendeu o seu caso e que vocês tiveram empatia, você pode ter a tranquilidade de que ele vai escolher o melhor ácido hialurônico para a sua situação clínica, de que ele vai saber aplicar esse ácido hialurônico da melhor maneira para obter mais sucesso, de que ele vai saber te orientar como fazer para ter o maior sucesso possível após essa aplicação e, se em algum momento for necessário, ele ainda vai escolher a melhor prótese para você, te orientar também bem e fazer a melhor técnica possível para que, seja qual for o tratamento, suplementos, alimentação, reabilitação, fisioterapia, ácido hialurônico ou cirurgia, você tenha sempre o melhor acompanhamento e as melhores opções e viva feliz, sem restrições, sem limitações, sem dor. Viver uma vida plena é o que a gente deseja para você.
Bacana esse vídeo, né? Se você gostou dessas informações, não deixa de se inscrever nesse canal, dá sua curtida aqui, coloca o seu comentário aqui embaixo. Eu leio praticamente todos, às vezes não respondo, mas eu levo em conta para outros conteúdos e espalha nos grupos aí todos, do condomínio, da academia, da família, da igreja, espalha para os seus amigos que você pode ajudar muita gente. Muito obrigado e até o próximo vídeo.